Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Bom, vamos começar um papo diferente, Neto. A gente vai falar sobre a sua carreira e tudo mais. Mas, cara, tá agora ainda borbulhando a NBA, né, cara? Eu queria que você falasse sobre o momento da NBA, como é que você viu as finais. Tem um Denver Nuggets surpreendente pra muita gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho histórico aí, né? Primeiro, assim, achei que cada vez mais se confirma que uma modalidade coletiva se ganha com o coletivo. Cada vez mais. Até na NBA. Porque muita gente achava que não, na NBA, se tiver os grandes astros, esses caras podem fazer toda a diferença. Podem, mas agora cada vez mais tá ganhando o melhor time. Então eu vejo, por exemplo... E ali chegaram os melhores times, que talvez o Boston também foi um excelente time, né? Mas o Miami, pelo que vem fazendo também nas últimas temporadas, assim como o Denver, né? Acho que chegaram os melhores times. E sobressai muito o coletivo, né? Apesar do Jokic ser esse cara... Se olhar os últimos jogos que ele fez, os números dele foram incríveis. Mas também o time também joga muito pra ele, né? E ele acaba criando muitas situações pro time. Esses números dele também tá muito relacionado à coletividade. Então acho que foi uma grande final. Gostei por ser esses dois times que estão brigando pra chegar a uma final há muito tempo, exato, né? O Miami já tendo ganhado também, mas não desistindo, né? O Spoelstra, que é pra mim um cara muito resiliente, persistente, o quanto ele toma de porrada, né? Pra que, esse nunca ganha, não sei o que lá. Até porque vem também dessa expectativa que é o Miami, né? Por tudo que o Miami já fez aí na NBA. Então, acho que é um cara persistente. Eu acho que foi uma grande série. Dois grandes times. Como foi também Boston e Miami. Jogos alucinantes. Então, eu gostei muito. E principalmente pelo Denver. Eu tive, quando eu tava na seleção com o Ruben, nós fomos até Denver pra visitar, ainda o Nenê jogava lá. Então a gente teve lá, a gente conheceu a instituição que é o Denver Nuggets e cara, incrível. E também o Felipe, né? O Felipe e o Klaus, que são dois brasileiros que trabalham na preparação física lá. Inclusive, o Felipe é um cara que o Jokic adora, leva ele pra cima e pra baixo, onde vai. E a gente tem esse contato aí com o Felipe, sabe o quanto também ele trabalhou pra chegar ali. Então, eu fiquei feliz. Primeiro, eu acredito muito nessa maneira coletiva de se vencer as competições coletivas. E eles deram uma demonstração muito importante para concretizar essa ideia. Eu acho que o que você falou é primordial, né, para análise desse título do Denver Nuggets, que é essa questão exatamente da coletividade numa competição de grandes estrelas. E até pouco tempo atrás, essas estrelas, de fato, né, você montava o Big Three ali, o Big Three e tudo mais. E as estrelas, de fato, faziam valer o título, né? O Brooklyn tentou fazer e não foi, né? Não foi. Com o Harden, com o próprio Lakers, né? O próprio Lakers, né? O próprio mantendo Lakers, a dupla deles lá vida, do LeBron. Acho que prevalece mesmo o coletivo. Acho que isso é uma coisa legal pra nós, assim, que trabalhamos com essa mentalidade, né? Eu acho que mais do que o estilo de jogo é a mentalidade disso. Porque se você quer mudar eu acredito muito nisso, se você quer mudar um comportamento, você tem que mudar uma mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, você pode até ter um comportamento legal, mas não é consistente, né? Então, acho que se você consegue mudar a mentalidade, eu acredito muito nessa mentalidade que coloca... Eu conversei com algumas pessoas do Miami há um tempo atrás, e eles falavam assim, pode ter uma equipe que treine igual a gente, mas... Não existe. Então, eles têm essa mentalidade dentro da própria NBA de como é o Miami em relação ao treinamento, de como eles treinam, a quantidade, a intensidade que eles treinam. Então, é legal quando essas coisas que a gente acredita, elas começam a ser concretas, né? Começam a ter êxito. E do lado do Denver, cara, o Neto citou o Nenê, a gente pode dizer que esse trabalho começou lá atrás. Com o Nenê... pegando boas escolhas do draft, montando o time aos poucos e sem desistir, né? Focado, até chegar num time desse que... É um processo, né? Exatamente. Aí encontra um cara como o Jokic, que até queria perguntar pro Neto, porque acompanhando as transmissões, né? Duas emissoras já transmitiam essas finais desde lá de trás, e a opinião meio que semelhante das equipes de pessoas diferentes, que o Jokic já é o maior, pivô armador da história. Cara, esse pivô que passa, passador, que tem assistência. O basquete, cada vez mais, ele precisa de jogadores versáteis, né? Então, antes você tinha, por exemplo, Shaquille O'Neal. Você pergunta pra mim se eu queria ter o Shaquille O'Neal no meu time. Lógico que eu queria. Sem dúvida nenhuma, porque melhor do que ele, pra fazer o que ele faz, não existe. O garrafão então, é dele, exatamente.
Mas, hoje, o espaço está sendo cada vez menor para esse tipo de jogador de uma situação só. Por mais que seja dominante. Então, eu acredito que o basquete, com mais versatilidade, ele tem mais possibilidades de você ter êxito. E eu vejo o Jokic assim, né? O Doncic, né? E a gente começa com os it, e a gente vê de onde vem. E eu gosto muito, por exemplo, dessa escola da Sérvia, né? Da antiga Iugoslávia. A Croácia também. Croácia, Sérvia. Eles têm uma escola, por exemplo, de treinadores. Eu tive lá, quando a gente jogou um Mundial Sub-19, aliás, foi um torneio que, pra mim, deu um clique, né? De se eu seria ou não um treinador. Eu fui com uma equipe Sub-19, o Brasil fazia 8 anos que não jogava um campeonato mundial Sub-19. Eu fui com uma equipe, Paulão, Betinho, né, um Mineiro, né, jogadores que ainda poucos, né, estão jogando hoje. Cauê Verzola, que jogou aí na Facisa, poucos desses jogadores. E a gente ficou em quarto do mundo. A gente tirou a Austrália nas quartas de final do Patrick Mills, né, que é um grande armador, jogou no Spurs, agora estava no Brooklyn. Então, assim, quando a gente foi pra lá, a gente viu o quanto eles trabalham com isso. Eu fui num curso lá da Escola de Treinadores durante o período que eu estive lá, e era um ginásio mais ou menos um pouco maior que o Tijuca, lotado de treinador, lotado. Ou seja, a escola de treinadores é muito forte. Então é uma coisa que eu acredito demais. Se você quer mudar realmente a maneira de se jogar, você tem que vir do formador. Porque não tem como. Eu dou sempre um exemplo muito comum, assim. Se você vai para uma aula, sei lá, de spinning na academia. Você vai na aula de spinning na academia, quando você sabe que é aquele professor bom, se você não for de manhã pra aula à noite, se você não for de manhã colocar o nome na lista, você não consegue fazer a aula, porque é sempre cheia. Por quê? Porque o professor é bom. Então todo mundo fica querendo, vamos aumentar a quantidade de praticantes. Você tem que melhorar a qualidade de quem vai formar esses aí, para que possa também ter esse interesse. Então a escola sérvia é muito disso. Nós tivemos agora, com esse time que eu tô agora lá na África, nós fizemos eles chamam estágio, né? Mas um período onde nós ficamos para treinamento lá na Sérvia. E a gente teve essa possibilidade de jogar com alguns times, porque a gente quer realmente, eu quero colocar um pouco dessa mentalidade do jogo coletivo, que a África já tem muito dessa influência americana, dessa filosofia de jogar muito de umas situações individuais e tal. E eu quis colocar mais um jogo coletivo. E nós fomos fazer esses amistosos lá na Sérvia. E dá pra ver a versatilidade dos jogadores. A gente jogou, por exemplo, com times da 2ª divisão da Sérvia. Cara, é impressionante. Todo mundo sabe conceitos, sabe se posicionar na quadra, os espaços, respeita. Eles sabem, se a gente faz uma coisa aqui, eles sabem ter uma reação, que é uma coisa que você vê que é da formação deles. Então, acho que muito da Sérvia, e a gente fala do Jokic, a gente fala do o Doncic, que é esloveno, mas é antiga Iugoslávia também, isso, mas se você pega esses jogadores dessa região, você vê que é uma orientação, uma formação que eles têm. Né? E essa acho que é a formação que faz com que eles sejam tão versáteis. E a gente vê, por exemplo, o Doncic, que é um jogador que há um tempo atrás, 2'11", só pode ser pivô. E a gente vê ele praticamente trazendo a bola, armando, passando, arremessando. Ou seja, tem uma versatilidade. Eu acho que cada vez mais tem espaço para esse tipo de jogador. Essa barreira foi rompida lá atrás pelo Magic Johnson? É um cara que eu gosto muito também, por isso, né? Ele quebrou um pouco essa... Só que é um gênio. Ele quebrou um pouco esse senso comum de que o armador tem que ser pequenininho, baixinho, porque se você bater a bola muito alta é mais fácil de roubar. Mas também ele criou muitas outras condições, que acho que a gente viu muitos outros armadores muito bons que jogando também alto, que são altos e que a gente sabe que tem muita qualidade, né? Mas o interessante você falar dessa questão geográfica, você acha assim que vai bater a Sérvia ou a Croácia? Croácia tem uma seleção forte. A Eslovênia tem o Doncic, né? São ali as repúblicas... Imagina a Iugoslávia com a seleção aí. Iugoslávia, Rússia. Juntando lá, Rússia, não. União Soviética. União Soviética. Lá atrás teve o Sabonis também, que fez história na NBA também. Exatamente. Então, assim, em termos de ciclo olímpico, assim, por exemplo, uma seleção dessa bater campeã olímpica hoje não seria uma surpresa? Não acho que seria uma surpresa. Os Estados Unidos, se eles não levar os melhores, se eles não realmente levar os melhores mesmo... Mas aí são o quê? 3 seleções ou 4 seleções? Tem muito, né? Eles têm muito. Da quantidade, eles realmente conseguem tirar a qualidade. As 2 primeiras camadas é complicado. É verdade. Acho que se você colocar 20 jogadores, os melhores ali... Aí eu me espero. É muito difícil bater os caras. Impossível, praticamente. Mas eu acho que assim, por exemplo, a gente viu um tempo atrás a Espanha, né? Conseguindo ter também uma geração grande ali, né? seleção. Acho que isso vem diminuindo cada vez mais esse gap,
né, de diferença. Justamente porque até, se a gente for pensar, quem foram os últimos MVPs da NBA? Gregos. Não é o americano, franceses. Não é o americano. Então a gente já vê que tem essa capacidade mesmo de outros países. Globalização da NBA, né? Exatamente. E a própria NBA é a referência disso nos outros países, né? Aqui no Brasil não é diferente. Exato. Então a gente consome muito o produto da NBA. Então acho que isso é uma coisa que também faz com que tenha esse tipo de evolução nos outros países. Mas como você disse, né? Tem uma democratização, assim, em relação aos MVPs não serem mais, né, americanos. Né, das finais e tudo mais, temporada regular também. Mas ainda você falou, cara, mas se fizer uma Dream Team, na não tem pra montagem ninguém. de um elenco. No futuro, você acredita que isso vai acabar assim? Ou é muito tempo? O que você pensa? Pra você ter uma seleção... mundo? Eu acho que assim, se levar realmente os melhores é complicado, mas eu acredito que tá diminuindo esse gap. Se você olhar um tempo atrás, agora, né? tá diminuindo esse gap. Então, se a gente seguir uma projeção aí, acho que num futuro aí, não sei se tão próximo, mas no futuro pode ser que isso acabe se equivalendo.